Nós vamos ler Gênesis, capítulo de número 22, depois Êxodo 12, depois 1 Samuel 7 e depois João 3,16. Primeiramente, Gênesis, capítulo 22. Glória a Deus. É fácil de localizar, que é o primeiro livro da Bíblia. Creio que todos já localizaram. Amém? Amém. Amém. Gênesis capítulo 22 diz-nos a palavra do Senhor. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Oh, glória a Deus. Você pode adorar a Deus, porque Ele providenciou o cordeiro para si. Oh, aleluia. Agora vamos a Êxodo, capítulo 12. Grave aí, Gênesis 22. Agora Êxodo, capítulo 12. Segundo livro da Bíblia, que quer dizer saída. Quando os hebreus saíram do Egito, aí registrou-se o Êxodo. Em o seu capítulo 12, que diz a palavra do Senhor, Êxodo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então ele tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Oh, aleluia! Lá Deus proveu o cordeiro. E mais uma vez, nós estamos vendo a aparição do cordeiro. Agora, leia comigo 1 Samuel, passe um pouco mais à frente. Capítulo 7, 1 Samuel, capítulo 7, versículo de número 7 em diante. Gênesis 22, Êxodo 12, agora mais um pouco à frente. Diz-nos a palavra do Senhor, 1 Samuel 7, 7. Ouvindo, pois, os filisteus, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel,
não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, porque nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-Car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Agora abra comigo lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Oh, aleluia! Gênesis 22, Êxodo 12, 1 Samuel 7, 7 diante. Agora, Evangelho segundo escrever João, Evangelho de Jesus, capítulo 3, versículo 16. Passagem muito conhecida da igreja. Mateus, Marcos, Lucas, João. Se não deu tempo de ler Bíblia hoje em casa, a gente está lendo hoje na igreja. Quem disse que você não lê Bíblia? Oh, aleluia! Às vezes é tão corrido, né, irmãos? Para pegar a Bíblia, primeira coisa que acontece é o sono. João capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode dar um glória a Deus? Sim, glória. Oh, aleluia! Oh, Deus poderoso! Queridos, presta atenção aqui. Foi perceptível que nós lemos de forma sequenciada, em textos diferentes, 4 passagens da Bíblia. E se você percebeu, em cada uma delas, eu fiz questão de aumentar aqui o tom da voz, quando as passagens referiam-se ao sacrifício do cordeiro. Eu queria falar nessa noite acerca das 4 mortes do cordeiro. Das 4 mortes do cordeiro. Oh, aleluia! E abrindo parênteses aqui, dentro desse quadro texto, abrindo parênteses com um contexto, eu poderia lançar uma pergunta com base em tudo isso que nós lemos para a igreja. E a pergunta seria: por que Jesus foi levado ao madeiro? Por que Jesus morreu na cruz? Você poderia, uma resposta simplificada, rapidamente me responder, você que conhece e entende o sacrifício que foi feito por nosso Cristo. O nosso Cristo se deu em sacrifício lá no Monte da Caveira, no Monte Gólgota. Amém? E olhando à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos observar que Jesus não foi à cruz por causa da represália romana. Não. Poderíamos responder: ele foi por causa da perseguição dos romanos. Não. Jesus não foi para a cruz por causa do Sinédrio, que lançou sobre ele 2 acusações, uma por sedição e outra por blasfêmia. Não. Jesus